Na construção dos ângulos notáveis, a gente vai iniciar pelo ângulo de 60 graus. Por quê? Porque a gente vai usar aquela ideiazinha de que num triângulo equilátero, que a gente já sabe construir, cada ângulo mede 60 graus. Então, a gente inicia construindo um triângulo equilátero, do jeito que a gente construiu nos vídeos anteriores, né? No vídeo anterior. Então, vamos lá. Primeiro passo, vamos construir uma reta. Marcar aqui esses dois pontos, construir a reta, clicar aqui em mover para melhorar aqui, né, essa reta. Deixar ela mais retinha aqui, mais igual e mais centralizado aqui. Agora eu vou construir a circunferência centrada em A que passa por B, certo? Circunferência centrada em A que passa por B e a circunferência centrada em B que passa por A. Então, clico no B e clico no A. Vou tirar o zoom aqui, então vou clicar em mover, tirar esse zoom para ficar melhor. E aí eu clico aqui em intersecção e marco esses pontozinhos aqui. Vocês já viram até aqui que é muito fácil, né? A gente construiu o triângulo equilátero usando todos esses passos, certo? E é isso que a gente vai fazer. Para construir o triângulo equilátero, eu vou procurar aqui o segmento e vou marcar aqui, ó, A, B, B, D e DA, certo? Vou marcar esses segmentos aqui, certo? Esse triângulo, com certeza, é um triângulo equilátero. Então, se eu marcar esse ângulozinho aqui, ele, com certeza, é de 60 graus. Cada ângulozinho aqui mede 60 graus. Então, vou marcar eles aqui só para confirmar. Eu vou medir, na verdade, eles só para confirmar. Então, vou aqui em ângulo. Tem bem aqui, ó, ângulo. Essa ferramenta vai nos dar a medida do ângulo. A gente, para medir o ângulo interno de qualquer polígono aqui no GeoGebra, você vai usar sempre esse sentido horário aqui para marcar o ângulo. Por exemplo, se eu quero marcar esse ângulo que está no vértice A, eu vou proceder da seguinte forma. Eu vou clicar no B, no A e no D, certo? Então, ele me dá a medida do ângulo que está aqui no vértice A. Lembra o que eu fiz? Cliquei no B, no A e no D, usando esse sentido horário aqui, ó. Porque se eu clicar assim, ó, se eu clicar, por exemplo, D, A, B, ele vai me dar a medida do ângulo de fora aqui, certo? E não é isso que eu quero. Eu quero a medida do ângulo interno. Então, clico no B, no A e no D. Aí ele mede esse ângulozinho de dentro, certo? Então, a mesma coisa para medir esse ângulo D. Para medir esse ângulo D, eu tenho que clicar no A, no D e no B, certo? Não pegou aqui quando eu cliquei no D. Deixa eu ver aqui. Tenho que clicar no ângulo, né? Aqui, ó. Clicar no A, no D e no B. Pronto, agora sim. O ângulo D aqui, ó, que está no vértice D, mede 60 graus, que era o esperado, né? Para medir o ângulo B, eu vou medir que ângulo? O ângulo DBA. Observe que o Bzinho fica bem no meio da leitura que a gente faz, ó, DBA. Então, se eu quero saber o ângulo B, eu vou clicar no D, no B e no A, que mede 60 graus. Ficou aqui atrás do rótulo aqui, eu vou tentar tirar. Acho que não vou conseguir não aqui, porque é muito perto. Não vai dar para tirar aqui. Não dá. Não está movendo. Mas ele mede 60 graus também. Então, cada ângulozinho desse triângulo equilátero mede 60 graus. Então, a gente construiu
um ângulo de 60 graus, que era nosso objetivo, certo? O nosso próximo objetivo, ainda nesse vídeo, é construir o ângulo de 30 graus. Qual é a ideia de construir o ângulo de 30 graus? A ideia é partir o ângulo de 60 graus no meio. Então, eu vou pensar aqui, eu tenho que partir esse ângulozinho aqui no meio, esse de 60 graus. Então, o que eu vou pensar aqui em criar? Eu vou, olha só a engenhosidade desse método aqui, viu? Eu vou criar mais uma circunferência aqui. Vou clicar em círculo, dado centro e um ponto. Eu vou clicar no D e no B para criar essa circunferênciazinha aqui, ó, que passa pelo B, né? E é centrada no D, certo? Criei essa circunferência, observe aqui, ó. Se eu traçar esse segmento de reta que vai desse ponto A até essa intersecção dessas duas circunferências aqui, esse segmento vai partir exatamente esse ângulo de 60 graus no meio. Olha que interessante, viu? Por que isso acontece? Porque eu vou marcar aqui o segmento, certo? E vocês vão entender o porquê, viu? Marquei o segmento e esse segmento parte exatamente esse ângulo de 60 graus no meio. O que me garante isso? É que essas circunferências aqui, ó, elas têm o mesmo raio. Opa, cliquei sem querer aqui. Essas duas circunferências aqui, ó, esta centrada em B e esta centrada em D, elas têm o mesmo raio. Esse ladinho aqui, ó, é o mesmo raio em comum para essas duas circunferências, certo? Isso nos diz aqui que essa figurazinha aqui que foi formada aqui entre essas duas circunferências, essa figurazinha aqui, ó, no meio, ela é simétrica. Como assim, ó? Esse pedacinho aqui é igual a esse daqui, só que invertido. É como se fosse um espelho. Lembra lá da aula de simetria? Olha só, esse pedacinho aqui é igual a esse daqui. Ok? O que significa? Que esse ângulozinho aqui está partido exatamente no meio. Então, esse ângulozinho aqui, ó, desse ponto que está nesse vérticezinho aqui, deixa eu falar ele corretamente aqui, o ângulo BAE, essa metadezinha aqui, obviamente, mede 30 graus. Então, aí a gente construiu, de certa forma, o ângulo de 30 graus. Então, vou marcar ele aqui, eu vou medir ele só para garantir que ele mede 30 graus, certo? A gente finaliza. Vamos marcar o ângulo que está aqui nesse pontinho, então tem que clicar em B, em A e E. B, A e E. Olha só, apareceu aqui a medida desse ângulozinho aqui é de 30 graus, certo? Então, aí a gente construiu o ângulo de 60 graus, usando o triângulo equilátero e também o ângulo de 30 graus. Agora, vamos ver como é que constrói o ângulo de 90 graus e o de 45 graus, certo?